Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa aula de História do 9º ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu me chamo Rafael, sou professor de História da rede de Jaboatão e hoje nós iremos conversar sobre as consequências dos projetos de urbanização no início da República. Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, vamos relembrar o desafio proposto na aula passada. Tudo bem? Bom, na aula anterior eu propus o seguinte, eu gostaria que vocês assinalassem a resposta incorreta desse desafio que eu propus. Então vamos lá. Letra A. O Rio de Janeiro era uma cidade com péssimas condições sanitárias e os surtos de doenças infecciosas eram comuns. Letra B. O prefeito Pereira Passos comandou o projeto de urbanização do Rio de Janeiro. Letra C. As demolições provocaram muitos despejos. Letra D. O Pereira Passos ficou conhecido como prefeito Bota Abaixo. E, por fim, a letra E. Os despejos não afetaram a vida da população mais vulnerável. E aí, qual dessas alternativas é a incorreta? Vamos descobrir agora. A letra E. Os despejos não afetaram a vida da população mais vulnerável. Tudo bem? Então, vamos prosseguir com a nossa aula de hoje. Mas antes, vamos fazer aquele breve contexto histórico que funciona mais como um lembrete, tá? Então, olha, naquela época, ali na primeira metade do século XX até 1930, os centros urbanos estavam cheios de gente vivendo em péssimas condições sanitárias. A economia era impulsionada pelo café e é ela quem vai motivar essas mudanças de urbanização no Rio de Janeiro. Os projetos de urbanização vão provocar uma série de despejos. E os desabrigados, desses despejos, vão acabar se mudando para a periferia e morar em péssimas condições. Se as condições nos centros urbanos já não eram das melhores, na periferia isso não vai ser muito diferente. Porém, a população vai reagir. E é essa reação que a gente vai estudar um pouco a partir de agora. Como eu disse, a gente está estudando muito o Rio de Janeiro por ser um caso emblemático, simbólico e também por ser a capital da República. Se o prefeito Pereira Passos comandou as reformas de urbanização, a parte sanitária ele deixou nas mãos do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Qual foi o cenário que Oswaldo Cruz encontrou no Rio de Janeiro, Epidemias de doenças infecciosas, como, por exemplo, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, que vitimavam milhares de pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. Então, pressionado por Oswaldo Cruz, o Congresso vai aprovar a vacina obrigatória, que é a permissão da vacinação compulsória, ou seja, obrigatória, para qualquer pessoa acima dos 6 meses de idade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas elas serão obrigadas a se vacinar. E isso vai trazer uma série de problemas, porque os agentes de saúde do Rio de Janeiro, naquela época, entravam na casa das pessoas para vaciná-las sem explicar o que estava acontecendo. As pessoas não conheciam, não tinham conhecimento do que era uma vacina, não sabiam para que ela serviam. E muitas vezes os agentes de saúde, junto com a polícia, usavam truculência para vacinar as pessoas. Isso vai gerar desconfiança. Além dessa desconfiança gerada pela vacina, os despejos do bota abaixo e a alta no custo de vida vai fazer com que a população reaja. E uma dessas reações vai ser justamente a revolta da vacina. E o que foi a revolta da vacina? Foi uma revolta popular contra a vacinação obrigatória contra a varíola. Ela vai durar ali de 14 a 16 de novembro de 1904, durou pouco tempo, mas foi intensa e violenta. Vai haver, então, intensos conflitos entre a população e a polícia, vai haver, inclusive, a ameaça de bombardeio por parte do governo contra os bairros operários, que eram os bairros onde se havia uma maior resistência à vacinação compulsória. Porém, esses conflitos vão fazer com que o governo suspenda a vacinação obrigatória. E qual vai ser a consequência da suspensão dessa vacinação obrigatória? Um novo surto de varíola anos depois, que vai vitimar cerca de 6 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem?
E aí, ó, eu gostaria de fazer um breve lembrete para vocês. As pessoas naquela época não tinham informações sobre como as vacinas funcionavam, nem como as doenças eram transmitidas. Então, essa falta de informação gerou desconfiança por parte da população. Tudo bem? Bom, uma outra manifestação popular naquela época foi a Revolta da Chibata. E a Revolta da Chibata ela foi uma rebelião militar ocorrida na Marinha do Rio de Janeiro em 1910. E ela foi motivada por, entre outras coisas, péssimas condições de trabalho e inúmeros castigos físicos. O gatilho dessa revolta foi a punição contra um marinheiro acusado de insubordinação, e essa condenação levaria ele a tomar 250 chibatadas. E aí os seus colegas marinheiros vão se revoltar e vão tomar o encouraçado Minas Gerais. Encouraçado é um navio, tá? Entre as exigências, a gente pode apontar o fim dos castigos físicos e a luta por melhores condições de trabalho. O líder da revolta da Chibata, minha gente, foi o João Cândido, que é esse senhor aqui da foto. Tudo bem? Bom, vamos exercitar agora. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa charge, que foi publicada em 1904, e vamos analisar essa imagem comigo. De um lado, nós temos Oswaldo Cruz, tá? E atrás dele nós vamos ter os seus agentes de saúde, e segurando um estandarte, vacina obrigatória. Tá? Do outro lado, nós vamos ter a população em geral, empunhando instrumentos domésticos, como vassoura e até serrotes. E a gente vê aqui uma situação de conflito. Então, eu quero que vocês analisem essa imagem e me digam sobre que assunto ela está falando. Isso mesmo, sobre a revolta da vacina. Tudo bem? Bom, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de propor um desafio. Eu quero que vocês respondam quais foram os motivos que levaram à revolta da Chibata e o que os revoltosos exigiam. E quero que vocês respondam também quem foi o líder dessa revolta. Então, com isso eu me despeço, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje e aguardo você no nosso próximo encontro. Até logo. Tchau.